Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de escolher estar perto de Ti. E obrigado porque não te afastas de nós. Em Seu nome agradecemos. Amém. Muito obrigado. Vocês são 110. Muitas pessoas têm cantado e têm falado que não importa onde você vá e não importa o que você faça, não se preocupe que Deus não te abandona. Jesus não te abandona. Isto é verdade? Eu posso ir onde eu quiser, fazer o que eu quiser, pensar o que eu quiser e Ele não me abandona? É verdade ou não? Meu propósito é confundi-los. Então fiquem tranquilos que nós estamos indo bem. É verdade ou não? Esta mensagem dá a impressão para a pessoa que não importa o que ela faça, ela será protegida por Deus, ela será buscada por Jesus e ela será achada por Jesus. Buscar a todos, amar a todos, querer a todos, isto nunca vai mudar em Deus, até o último momento de oportunidade de escolha de qualquer pessoa. Nunca Jesus desiste de nós. Amém? Mas há uma infeliz consequência que nestas músicas e nestas ideias não estão sendo consideradas. Deus respeita a nossa vontade. Ele respeita a nossa escolha. Então, uma pessoa que vai onde ela quer, Jesus pode estar chamando-a, como foi dito na parte anterior, mas ela não estará ouvindo, porque ela não está com os ouvidos atentos para Ele, nem seus olhos. E Ele vai respeitar você quando você não o estiver ouvindo. Eu atendi casais em que a recomendação básica era: você precisa mudar de hoje em diante os seus hábitos de comunicação com Deus. Você precisa começar uma comunhão diária para que o processo terapêutico tenha resultado sobre você. E algumas dessas pessoas diziam: não preciso mudar, eu penso em Deus o dia inteiro. Não, isso não é verdade. Quando você está dirigindo, você não está pensando em Deus a ponto de receber algo dele. Você precisa parar com tudo e pensar no que Ele tem para te ensinar e você se abrir para aprender, porque senão você está conduzindo o seu carro, está dirigindo, está pensando no carro que vem deste lado, pensando no que vem daquele outro lado, pensando no da frente que pode parar, olhando no espelho naquele que vem atrás que pode bater, olhando o semáforo que vai fechar, olhando a rua que você vai virar. Não tem como você estar concentrado nele. Mas você pode manter o pensamento nele, no sentido de que você mesmo dirigindo está pensando em Jesus, pensando em Deus. Isto pode, mas isso não é a mesma coisa que comungar. E essas pessoas queriam me convencer que pelo fato de ligarem o rádio e irem escutando sermões no carro, isto é a mesma coisa que ter um devocional com Ele. Não, isso não é a mesma coisa. Há um momento no seu dia que você tem que parar e deixar Deus falar. E esse momento só pode acontecer no primeiro momento do dia. É a hora que está com a sua mente totalmente limpa, começando o dia. O primeiro horário do dia é o seu primeiro horário. Não é o primeiro horário de alguém que marcou que todo mundo tem que levantar 4 da manhã, que todo mundo devia fazer o seu devocional 5 da manhã. Isso não é o plano de Deus, isso não é bíblico. Mas a primeira hora do seu dia tem que pertencer ao Senhor, ainda que sejam 20 minutos. Se você levantar 7, até 7h20, 7h30, você está só com Ele. Não pense em comida, não pense em trabalho, não intercede pelos comportores, nem pelos evangelistas, nem pela destruição do mundo, nem pela volta de Jesus. Você intercede por você, pela sua necessidade, porque a sua mente vai traí-lo, ou sua mente vai traí-la. As atenções do dia a dia podem distraí-lo do seu dever para com Deus e os seus semelhantes. Então o problema não são os outros, nem as tentações. O problema sou eu, e eu quero me concentrar nele para que o dia seja controlado pelo seu Espírito dentro de mim. Isso não pode acontecer no carro, dirigindo, na esquina. Eu posso orar a qualquer momento, posso orar dirigindo, posso orar em pé, posso orar andando, posso orar deitado, eu posso orar de qualquer jeito, mas não é a Deus que eu estou dedicando um tempo se eu não paro para fazer isso.
Eu sempre digo, nós não precisamos nos ajoelhar para orar, para que Deus ouça a nossa oração. Nós precisamos nos ajoelhar para nós nos lembrarmos que Ele é Deus. É por isso que eu me ajoelho. Ele não vai rejeitar a minha oração porque eu fico em pé. Mas se eu posso estar inclinado, reverente, isso vai ajudar a mim, porque eu vou ter noção de quem é a pessoa com quem estou falando. E essa noção, ela muda o meu modo de pensar sobre mim, sobre Deus e sobre os outros. Então o processo começa desde o primeiro gesto de nossa devoção a cada dia, a cada manhã. Nada mudará na sua vida se essa experiência não for praticada. Abram a Bíblia, por favor, no Evangelho segundo João, capítulo 9. Qual é o tema de hoje? Qual foi o tema da semana? Ponham para mim, por favor, lá meus assistentes especiais, lá em cima. Qual foi o tema da semana? O que você pensa da vida? Ontem nós descobrimos que muito mais do que nós imaginávamos, o que pensamos faz toda a diferença. E qual é o tema de hoje, então, considerando que trabalhamos isso durante 7 dias, hoje é o 8º dia. Qual é o tema de hoje? Qual é o assunto de hoje? Como é? Repensando a vida. Repensando a vida. Quantos de vocês concentravam a sua atenção da salvação na volta de Jesus? Quantos concentravam a sua atenção da salvação? Sejam honestos. Quantos concentravam a sua atenção da salvação na volta de Jesus? Quantos concentravam a sua atenção da salvação na volta de Jesus? E vocês querem me convencer que os outros pensavam na salvação hoje? A mim, com mais de 30 anos ouvindo gente? A salvação, vocês não levantaram a mão. Vou dar a minha estatística. Para a maioria de vocês, estava concentrada na volta de Jesus. Muitos de vocês oraram esta semana ainda, perto do almoço, aqui na igreja, e quando tu vieres, dá-nos a salvação, e que nós possamos ser salvos na tua vinda. Não, eu não preciso orar pela salvação na vinda de Jesus, porque ela já estará determinada. A Bíblia diz em Apocalipse, aquele que é santo, santifique-se ainda, e aquele que é impuro, continue na sua impureza. Não vai haver mudança quando ele vier, não vai haver mudança. E para aqueles dentre nós, alguns de nós vão morrer antes de Jesus voltar. Não precisa levantar a mão, porque ninguém sabe quem é. Então fica com a sua mão baixinha, tá? Pode ser eu, pode ser você. Alguns de nós vão morrer antes de Jesus voltar. Estou certo ou estou errado? Ok. Para aquele que morrer dentre nós, o que representou a salvação na vinda de Jesus? Nada. Nada. Porque ela foi consumada a salvação quando? Até a sua morte. Quando vai ser? Alguém sabe a data da sua morte, por favor? Assim, pelo menos que vai ficar mal. Vocês têm assim, vou ficar mal faltando 5 dias para morrer. Quem sabe, por favor, me ajudem. Os que são da área de saúde talvez saibam um pouquinho mais, 30 dias antes da morte. Quem sabe que vai morrer 30 dias antes? Ninguém sabe. Assim como você não sabe o dia da sua morte, você também não sabe o dia da volta de Jesus. Tanto o dia da volta de Jesus como o dia da sua morte não são importantes para a sua salvação. Vou repetir, o dia da volta de Jesus e o dia da sua morte não são importantes para a sua salvação. O dia de hoje que você tem é muito importante. Quantos? Quantos dias? Hoje. Ellen White diz, 1 dia de cada vez é tudo que tendes. Quantos? 1 dia de cada vez. Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Ele não está falando de perseguições, Jesus não está falando de doenças que vão atingir a nossa casa, Jesus não está falando de perda de emprego,
de quebra financeira. Ele está falando da luta de cada um contra a sua natureza pecaminosa, porque a luta contra o pecado não está fora de nós. Eu posso ser um indivíduo com tendência forte para o sexo. Tem pessoas com tendência maior para essa área. Tem outros que têm a tendência para a ganância. Tem outros para a inveja. Tem outros para a maledicência, língua solta. Entre nós aqui, a tentação de saber uma coisa e não contar para os outros não é igual para todos nós. Tem alguns aqui que deviam se proteger, não levante a mão, mas deveriam se proteger, não escutando coisas que alguém diz assim, deixa eu te falar um negócio. Fala, não fala, por favor, que eu não vou conseguir segurar. Vou te falar um negócio que é só entre nós. Não, por favor, não fala que eu não consigo segurar. Eu tenho tentação nessa área, eu sou língua solta. Assuma, se você assume, se vence o seu problema, porque é o 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Nós não temos a mesma luta, todos nós, em as mesmas áreas. E sou eu que tenho que me proteger, sou eu que tenho que me conscientizar. A salvação acontece quando? Quando que a salvação acontece? Hoje, é agora. Não é a semana que vem. Vocês não precisaram de uma semana inteira para saber sobre a salvação, porque cada dia foi um dia de salvação. Se você não esteve aqui durante a semana e não se conscientizou de algo que talvez seja justamente a sua fraqueza, já era, já foi, já passou. E você está aqui bonitinho hoje, mas não recebeu o benefício de uma conscientização que te daria um alerta muito grande para você evitar cair em armadilhas do seu próprio corpo, da sua própria mente, da sua própria natureza. A nossa mais importante tentação não vem de fora, ela vem de dentro. Vamos considerar o seguinte: desde o início da entrada do pecado pela desobediência de Adão e Eva, nós estamos amarrados, mas não é uma prisão, há uma tendência natural do ser humano, que é a transferência. Em psicologia, a transferência é a tentativa de achar um culpado em qualquer situação. Foi assim que fez Adão. Meu filho, como você soube que está nu? Por que você está com medo? Você comeu da árvore que eu disse que não comesse? Resposta de Adão: a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. O apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, ele diz que Adão não foi enganado. Vocês já leram esse texto? A Bíblia diz que Adão não foi enganado, mas a mulher foi. Ou seja, Adão comeu conscientemente e era perfeito. Adão era perfeito. Adão era santo, perfeito. E ele comeu do fruto da árvore proibida conscientemente. Eva foi enganada pela serpente, mas ela se aproximou da árvore conscientemente. Deus disse: não coma, não toque, não contemple. Dentre nós, alguns têm dificuldade com a área sexual, mas não se protegem vendo cenas na televisão e na internet. Há programas de televisão, como o programa do Faustão, por exemplo, que coloca sempre mulheres sensuais, escolhidas a dedo, algumas não tão dedo, mas escolhidas, e ficam rebolando, é a palavra certa, rebolando, e os homens são motivados, estimulados sexualmente mais pela visão, em segundo lugar pelo tato, e depois pela audição. As mulheres são primeiramente estimuladas pela audição, depois pelo tato, depois pelo olfato e por último pela visão. Então, quando homens estão contemplando cenas ou corpos que são atraentes aos seus olhos, 10 homens estão olhando a mesma cena, o efeito sobre eles não é igual. Aquele que tem a sua sexualidade mais acentuada, sua libido mais acentuada, ele vai ter um efeito de estímulo muito rápido, muito forte, muito intenso, muito profundo. E ou ele vai se afundar em autodestruição pela prática excessiva do sexo com a sua esposa, se for casado, ou ele vai cair num vício da masturbação, se ele for casado e a esposa não estiver com tanta disposição, ou se ele for solteiro.
Deus não deu para nós nenhuma tendência ou inclinação que não seja possível de ser resistida. Em Coríntios 10, Paulo disse: nenhuma tentação sobreveio a vocês que não seja humana. Mesmo não estando em tentação, mesmo não caindo em tentação, o mal acontece em nosso redor. Mesmo uma pessoa fiel pode sofrer prejuízos, como foi o caso de Jó, um homem fiel, mas que perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos e ainda perdeu a sua saúde. Por quê? Por que o mal pode acontecer ao nosso redor, mesmo sendo fiéis a Deus? Por quê? Por que o mal pode acontecer ao nosso redor? Jesus disse: esse mundo não é o meu reino. O que ele falou? Aí vem, falando de Satanás, ele falou: aí vem quem? O príncipe da onde? Então lembrem-se, esse mundo tem um príncipe, é Jesus? Jesus é o príncipe desta igreja, desse prédio, desta instituição? Travou o HD. É muito bom pensar. A gente vai falando, e eu jogo uma no meio, trava o HD. Isso é bom sinal, vocês estão pensando. Jesus é o príncipe deste mundo, sim ou não? Saiu um sim no meio. Jesus é o príncipe desse mundo, sim ou não? Quem é que Jesus disse que é o príncipe desse mundo? Muito bem, ele falou, orando por nós, ele disse: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Esse mal não está no mundo, esse mal está dentro de mim, e o mundo apenas desperta ele. Então, se eu sei que tenho problema com os bens dos outros, eu não fico admirando os bens, porque eu posso desejá-los, e isto é cobiça, e isto é pecado. Não cobiçarás, diz o 10º mandamento. Então eu vou me cuidar. Se eu tenho propensão para o sexo, eu não vou ficar olhando. Então, quando eu estava sentado vendo um filme escolhido pelo tema, pelo conteúdo, pela proposta, um filme de julgamento, um filme de ação, um filme de investigação, que são os filmes que eu gosto, e os meus filhos sabem os filmes que eu gosto. Então eles escolhiam um filme pensando no meu gosto, para a gente poder ver juntos. Estávamos vendo juntos, mas no começo do filme, o filme mostrou cenas de sexo muito fortes, e era um filme que o tema não era esse. Eu falei: olha pessoal, está ficando ruim isso aqui. E eu sou casado, e eles eram casados também, eram solteiros, tanto faz antes ou depois. Cada um de nós tinha a sua vida sexual satisfeita dentro do seu casamento, mas eu não vou ficar contemplando aquilo. Aí eu falava: vamos fazer o seguinte, pula uma sessão completa do filme. Pulavam uma sessão completa. Nos DVDs a gente pode fazer isso. Na fita, 1900 antes, tinha que correr todinho o filme. Mas no DVD você pode pular para frente e para trás. Aí pulava uma cena completa para frente. Não demorava muito, aparecia de novo. Falava: esse filme eu não vou assistir. Eu já vi que a tendência dele é fortemente uma ênfase na parte erótica, sensual. Eu não quero. Aí, às vezes, discutiam comigo: não, mas pai, não sei o quê. Não, se vocês quiserem assistir, vocês fiquem à vontade, eu estou fora. Não, se você não vai assistindo, nós também não queremos assistir. Aí, às vezes, tínhamos um outro DVD, às vezes não tínhamos outro DVD. Se tinha um outro DVD, experimentava outro filme. Se não tinha, ficava sem filme. Eu prefiro ficar sem filme do que assistir uma coisa que vai estimular em mim algo que é natural e que não deve ser pervertido, porque é santo, é sagrado. Essa é a razão pela qual não consigo rir de piadas que envolvem a parte sexual. Nenhuma pessoa, minha amiga, nunca me mandou um post de piada sexual. Ninguém manda, porque sabem que eu não rio, conhecem minha posição. Mas você está recebendo muito post no seu Messenger, no seu Facebook, no seu iMessage, no seu sei lá o que, você está recebendo no seu computador, no seu celular. Você está curtindo. E as pessoas que estão ligadas a você estão fazendo isso. Havia um casamento acabando, eles dois eram evangélicos de uma igreja pentecostal, muito fortes, muito dedicados. Ele fora participante do grupo de louvor. E ela disse: o meu casamento acabou. Esse marido, depois da conversa demorada com ele recebia dos amigos, ele nunca visitou sites pornográficos. Ele nunca visitou.
Mas ele recebia dos amigos, de uma corrente de amigos que ele tinha, ele recebia diariamente pelo menos 2 ou 3 posts de cenas eróticas no seu celular. E ele curtia. Eu disse, se você não parar com isso, eu não tenho fundamento fazer a terapia. Acabou aqui. Não, eu preciso da sua ajuda. Não vou fazer. Não, mas eles são meus amigos, eles vão ficar chateados. Então, ou eles ficam chateados, ou Deus fica chateado. Qual que você quer? Não, mas não é assim. Eu falei, é assim. Para mim é assim. Tá bom, eu vou avisá-los então. Mandou um aviso para eles. Olha, estou recuperando meu casamento, eu não quero mais que vocês mandem para mim estas cenas. E ele veio todo feliz contando para mim. Falei para eles. Eles vão continuar mandando, falei para ele. Não, vão continuar mandando. Eles vão se preocupar com você. Eles mandam para todos, eles vão dar para você. Se você não os bloquear, eles vão mandar para você. Semana seguinte, falou, você estava certo. Eles mandaram de novo para mim a mesma coisa. E o que você fez? Eu avisei todos eles, pessoal, galera, estou saindo, vou bloquear, vou tirar o meu nome. Eu não quero mais ver o que eu via, porque eu quero mudar os meus pensamentos. Esta é, pasmem, esta é a área que mais está destruindo famílias. Vocês estão preocupados com partidos políticos que mandam ensinar na escola pedofilia e que mandam ensinar outras coisas? Isso é pequeno, porque isso não entra na sua casa se você não puser o seu filho naquela escola. Mas o que você vê entra nos seus olhos e vai para o seu cérebro e alimenta os seus pensamentos. E não venha me dizer que você vai controlar os pensamentos pecaminosos e vai se tornar filho de Deus, porque não vai. Mas você vai continuar sendo membro de igreja. Você vai continuar sendo membro de igreja. Nenhuma igreja vai excluir você. Nenhuma igreja vai remover o seu nome porque você vê pornografia. Porque eles não saberão. Só você saberá. Mas aquilo que você será o resultado daquilo que você vê. Qual é o tema de hoje que eu esqueci? Qual é o tema de hoje? Repensando a vida. Nós estamos achando que o problema está para fora e o problema está para dentro. Olha o capítulo 9 de João, por favor. Olha que incidente interessante para aprendermos uma lição. Olha aqui. Versículo 1 em diante. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Nem ele, verso 3, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida deles. A palavra de Deus diz em Romanos que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Quantos conhecem isso? Deus não leva em conta, vamos lá? Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Eu não sabia que aquilo era pecado. Eu não sabia que aquilo me levava ao pecado. Eu não tinha noção exata do que é pecado. Pecado era transgredir um dos 10 mandamentos explicitamente. Então, quando eu ouço algo de alguém sobre outra pessoa que é verdade, alguém testemunhou você num ato errado e ele contou para mim este ato. Este ato de contar para mim é o contrário ao mandamento de não dirás falso. Por que a declaração dele para mim, sendo que foi verdade o que ela fez, por que a declaração dele para mim é um falso testemunho? Porque a Bíblia diz, se o teu irmão pecar, vai ter com quem? Então, você está insatisfeito com o seu marido. Você está insatisfeita com o seu marido. E você se queixa para a sua filha de 16 anos. Que o papai está fazendo não tem cabimento. Toda vez é assim, é sempre assim. Ele é assim, ela é assim, e faz assim, e não sei o que mais. Você está construindo na mente do seu filho, ou da sua filha no caso, uma ideia perversa, negativa, prejudicial, pecaminosa contra o próprio pai. E o pior, enquanto você fala para ela sobre o seu marido, você se conscientiza de que ele realmente é uma praga, de que ele realmente não presta e de que ele realmente está errado. E você fez isso até o dia de hoje. Você fez isso durante toda a sua vida até hoje.
E hoje eu vim dizer para você, isto é pecado. E embora você não tivesse noção, você transgride diretamente o 9º mandamento. Mesmo sendo verdade, se eu conto o que eu escutei para outra pessoa, isso é maledicência. Agora, se eu sei de alguém que cometeu um ato, e eu vou a esta pessoa e digo para ela, não faça assim, ou então, você fez assim, a primeira coisa que você vai falar com uma pessoa de algo ruim que você sabe que ela fez, ou que você viu que ela fez, a primeira coisa que você faça, não acuse, pergunte. Escuta, era você que estava lá em tal lugar fazendo assim? Era. Você tem noção de que isso não é correto, não é bom para você? Não, nem pensei. Então, olha, eu estou dizendo para esta pessoa, pela maneira com que estou falando, que eu parto do pressuposto que ela não tem intenção ruim, mas ela está fazendo um ato ruim. Eu quero resgatá-la do que ela está fazendo, e não acusá-la do que está fazendo. Quem acusa é Satanás. Se você acusa alguém, você é servo de Satanás, mesmo sendo membro de igreja. É muito perigoso, Satanás tem muitos servos aqui dentro, e nós não nos protegermos deles. Mas eles fazem uma obra de destruição entre nós com a língua. E já vou repetir, muitos de nós temos mais dificuldades com a língua. Muitos de nós temos dificuldade de reter a nossa língua. Eu tive casais onde um dos dois era linguarudo. E eu disse para a pessoa claramente, você é fofoqueiro. Você tem facilidade para falar. Mas você pode ter essa língua como um dom e não fofocar mais nada de ninguém. Você fala fácil, isso é bom, isso é um dom, mas fala fácil o bem e fala fácil o mal. E o mal tem um gostinho todo apimentado, todo temperado, que está dentro da nossa natureza, na nossa gênese pecaminosa. E essa pessoa disse, mas como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu não resisto, eu não consigo segurar. Eu falei, não escute. Quando alguém vier falar, corte. E quando você vir, fale com a pessoa. E se você estiver com medo de falar com a pessoa, de que você vai ser mal interpretado, ore a Deus e acabou. Fuja da tentação de abrir a sua boca. Quando ela vier à ponta da sua língua, morda a sua língua. E estas pessoas passaram a fazer isso. E elas dominaram a sua língua. Sendo linguarudos e falando o tempo todo, tendo facilidade para falar, tornaram a sua língua uma fonte de louvor para Deus. Porque quiseram e buscaram o poder na fonte que sustenta. Em que Paulo diz, tudo posso? Tudo posso? Quando os discípulos falaram para Jesus, Senhor, mas se é assim, então quem vai se salvar? Falando do jovem rico, se é assim, quem vai se salvar? Jesus respondeu para eles, os impossíveis dos homens, o que ele disse? São possíveis a Deus. A salvação é um ato impossível ao homem. A salvação é um ato impossível ao homem. A salvação é um ato impossível ao homem em si. A salvação só é possível na graça e poder de Jesus Cristo. Tem que reconhecer isso. Então, quando você tem uma dificuldade muito grande, você tendente a uma coisa, isso não é justificativa para o ato pecaminoso, porque é nesta hora que você precisa do seu poder. Todo ato que você não precisa de Cristo, nele não há salvação. Só há salvação quando é algo que você não consegue controlar e não faria isso sem o seu poder. Aí há salvação. Aqui, neste incidente, Jesus mostrou, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso se manifestou para a glória de Deus. Então, às vezes, a sua vitória do que antes você fez, até hoje, na sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, você fez até hoje, e agora você diz, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer isso, me ajude. Admita a sua falha, admita a sua tendência, não negue a sua tendência. A negação é uma impossibilidade de confissão. Quando eu nego, eu não confesso. E quando eu não confesso, eu não supero. Quando Deus disse, confessai os vossos pecados uns aos outros, Ele não estava tão preocupado com aquele que escuta a minha confissão, mas comigo que faço a confissão. Porque quando confesso algo que é ruim, eu me conscientizo para não repetir. Quando eu não confesso e digo, mas que droga, não devia ter feito, eu não quero mais fazer, eu não vou mais fazer, eu não quero mais fazer, mas não confessei, não assumi, não paguei o preço, eu provavelmente vou voltar a fazer novamente, porque está dentro de mim aquela fraqueza, está dentro de mim aquela tendência.
Ela não foi te dada para levar você a pecar. Ela não foi te dada para você cair. Ela foi dada para a glória de Deus. Você tem o problema, mas você venceu o problema. Nesta vitória, a graça de Jesus se manifesta. E a manifestação se torna, para quem vê você, em primeiro lugar, sua esposa, seu marido. Em segundo lugar, seus filhos. Se você é solteiro, em primeiro lugar, seus irmãos e seus pais. E depois a igreja inteira. E Jesus diz, através do apóstolo Pedro, que as nossas boas obras, elas devem ser manifestadas para quê? Para que os homens vejam, ele diz, para que os homens vejam as suas boas obras e façam o quê? E glorifiquem o vosso Deus que está nos céus. Eu tenho ouvido homens e mulheres, no meu trabalho pessoal de aconselhamento, dizerem para mim, eu tenho em casa uma outra pessoa, o meu marido é outra pessoa. Homens dizendo à minha mulher, minha esposa é outra pessoa. Havia uma senhora extremamente depressiva. O rosto dela repreendia o sorriso. Mesmo na igreja, sentada na igreja. O rosto dela era de funeral. Ela repreendia o sorriso. Se tornaram meus clientes. Essa senhora, no sábado à noite, a casa deles era uma casa muito boa, uma casa grande. Tinha uma área de recreação muito grande. E a juventude da igreja onde eles frequentavam, a juventude tinha que ir à casa deles para se recrearem com os filhos dela, 3 filhos, um pré-adolescente e 2 adolescentes, porque ela não permitia que os filhos fossem, ela não permitia que as filhas e o filho fossem em qualquer atividade recreativa da igreja, qualquer. Mas ela só permitia que a atividade recreativa viesse à casa dela. Assim que a juventude entrava na sua casa por volta do pôr do sol, ela subia para a parte superior do sobrado e se trancava no seu quarto. E ela dizia, essa brincadeira só vai até as 10. Quando dava 2 para as 10, às vezes ela atrasava 1 para as 10. Ela descia. Ela saía do quarto. E sabem quem me contou isso que eu estou dizendo para vocês? Ela mesma. Ela disse, eu fazia questão de pisar forte com o meu sapato. A primeira coisa que todo mundo fazia, quando escutava o sapato dela andando, era no relógio. 10 horas, pessoal. Estava no meio de uma partida de ping-pong, 3-0, fica assim, 3-0 mesmo, bora aí. E voavam que nem rato quando aparece o gato. E sabem que ela tinha uma ponta de orgulho dessa maldade? Esta mulher tinha um passado de reprovação insuperável na vida dela. Mas graças ao bom Deus, depois de várias sessões, eu disse para ela, não vou poder continuar com você. Porque você tem algo importante que você não está me contando. E eu não sou Deus para adivinhar. Mas eu sei que você não está contando. Eu sei que você está sendo desonesta comigo. Você está omitindo informação importante. Quando esta senhora, de 47 anos, corajosamente, começou a contar, eu passei, a partir da sua informação, a ajudá-la a lidar com o seu passado. Esta mulher passou a ver na vida sol e luz. Esta senhora mudou a vida do seu marido, transformou a vida condenatória, crítica que ela tinha, numa vida maravilhosa. Esta senhora recebeu os filhos em seu quarto e um por um pessoalmente fez confissão dos seus erros com eles, do quanto os tinha massacrado com seu espírito acre, amargo, ruim. Essa senhora se libertou. 10 anos depois, eu já estava nos Estados Unidos, quando vim fazer um programa, um seminário, na igreja onde ela frequentava, e eu não lembrava mais. Essa senhora estava sentada, quase à frente, a entrada daquela igreja era pela lateral, a entrada
A pessoa que entrava, entrava pela lateral. Ela estava o tempo todo olhando para a porta para ver quando eu chegasse. Quando eu olhei para ela, eu não acreditei no que eu estava vendo. Ela estava com um rosto tão brilhante, um sorriso tão grande, já 10 anos depois. Levantou-se do seu lugar, foi ao meu encontro me abraçar. Eu abracei e disse: o que eu estou vendo é um milagre. Louvado seja Deus. Deus está sendo glorificado. Falei: de que toda essa alegria? Ela falou: a minha vida mudou. E a lembrança que eu tenho é que quem me ajudou a descobrir isso foi você. Mas 10 anos eu não te vejo mais. Ela falou: é que a fonte que você me deu, eu nunca mais abandonei. Nem nessa hora vocês dizem isso? Vocês acham que fui eu que curei essa mulher? Yes ou não? Tenho chance de fazer isso? Não, porque é impossível. É impossível. Impossível significa o quê? Impossível. Mas tudo que é impossível aos homens, disse Jesus, é possível a Deus. Mas você precisa querer, porque a sua vontade, pasme, a sua vontade foi dada a você como um direito tão sagrado, tão garantido, tão certo, tão verdadeiro, que o próprio Deus respeita a sua vontade. Você disser para Ele: Senhor, eu quero ir para o inferno. Ele fala: eu sinto muito, mas é para lá que você vai. Ele vai respeitar. Vai ou não vai? Então, pasme. A sua vontade é um componente extremamente poderoso. Hoje, ele pode dar o start da mudança na sua vida, em todos os sentidos. Como você pensa de si, como você pensa do outro, como você pensa dos que te rodeiam, como você pensa da vida. Hoje, você pode começar a repensar a vida. E não olhar as coisas ruins como: eu fui amaldiçoado, eu fui amaldiçoada. Não, você não cometeu nenhum pecado, seu pai não cometeu nenhum pecado, mas você tem uma consequência que é para te levar para mais perto de Deus, para aumentar a sua dependência dEle. E ao ser dependente, Ele vai te ajudar e a sua vitória vai glorificá-lo. Qualquer um que olhar, seu marido que sempre viu você assim, sua esposa que sempre viu você assim, seus filhos que sempre viram você assim, esses filhos desta mulher, esses filhos dela tiveram que fazer terapia comigo para se recuperarem daquilo que passaram. E eles diziam para mim: pastor, o que a gente vê nela é algo que nós não acreditamos. Nós achamos que nunca a mamãe ia passar por essa mudança. E agora o que eles faziam? Eles glorificavam a Deus que está no céu. A sua vida vai glorificar a Deus. A vida, este filho que está aqui hoje, ele pode glorificar a Deus através da vida que vai mostrar aos seus pais. Este marido, essa esposa, mas vai depender do quê? Esse sermão não vai transformar você numa pessoa nova. Essa mensagem não vai mudar a sua vida. Todos os dias dessa semana não vão mudar a sua vida, mas o que você quer pode mudar a sua vida. O que eu quero fazer é mais importante do que qualquer tendência que eu tenha. Quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, ele já tinha feito a sua entrega. Ele tinha roubado mesmo das pessoas. Mas disse: Senhor, eu decido. De tudo que eu tenho, eu vou dar metade para os pobres. E do que sobrou, se alguém eu roubei, eu quero dar 4 vezes mais aquilo que eu peguei. O que Jesus disse? Ele já tinha dado algum dinheiro? Deus deu algum centavo? Zaqueu tinha dado algum centavo para alguém? Sim ou não? Mas Jesus disse para ele o quê? Para todos. Ele disse: hoje entrou salvação nessa casa. Você, um só de vocês, na sua casa, pode ser o veículo pelo qual a salvação foi para lá. Talvez o seu marido daqui não vai escutar. Ou talvez uma esposa tenha um marido, talvez tenha um marido que tem uma esposa que não vai escutar. Talvez tenha um filho que os pais aqui estão e não vão escutar. Talvez tenha pais cujo filho não vai escutar. Mas se você escutar e você quiser, a Bíblia diz: comereis o melhor desta terra. Na sua vida vai servir para que aquele que está com você, este filho que não escutou, ou esta esposa que não escutou, pode ir para casa e dizer: hoje entrou salvação nesta casa. Você pode ser o porta-voz disso. E eu quero dizer para vocês o seguinte: eu vou embora. E talvez nunca mais tenha tempo de voltar. Talvez. Meu senso de que a volta de Jesus é breve é mais forte que o de vocês.
A minha ideia é que ele virá com certeza absoluta nos nossos dias. E o que nós temos hoje é tempo de oportunidade e de preparo. Não desperdice um dia da sua vida para tomar decisões. E agora é um momento de decisão. Eu dispensei até os slides que eu tinha, porque eu tinha uma urgente declaração para fazer a vocês. Hoje é o dia da salvação. Não resista à voz do Espírito Santo para abrir mão daquilo que, mesmo tendo feito durante toda a sua vida, de hoje em diante, pode ser o começo de uma nova vida. Repensando a vida. Então, nós vamos cantar o hino Entrega. Nós vamos cantar o hino Entrega, que é o plano que fizemos com o grupo de louvor para levar vocês a uma decisão. Você vai se levantar já desde a primeira estrofe, ou no meio do coro, ou na segunda estrofe, mas você vai levantar e dizer: eu quero me entregar. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero lutar naquele ponto que eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade que eu sou muito exigente. Eu tenho dificuldade que eu sou muito relapso. Eu tenho dificuldade com o sexo. Eu tenho dificuldade com a língua. Eu tenho dificuldade com o pessimismo. Eu sou muito pessimista. Eu tenho dificuldade com a responsabilidade. Eu só vivo floreando, cantando e não sou responsável. Algum ponto você tem dificuldade. E é esta parte que você vai entregar para dizer: eu quero que o Senhor domine os meus pensamentos. Então, ao cantar, quando você sentir-se pronto, na primeira, no coro, na segunda, levante, mas levante como um ato de entrega, e Deus que está nos céus e que vê o nosso coração saberá o que você está fazendo. Entrega. O hino chama-se Entrega. Cantamos ontem, cantamos quarta. Ele já estava na tela. Ele foi usado ontem. Vocês vão cantar sem mim, eu tenho que ir, eu realmente não posso esperar. Eu vou orar com vocês. Todo aquele que sente que precisa ter um repensar da sua vida e quer fazê-lo, ponha-se de pé. Querido Pai, obrigado porque podemos chamá-lo assim. Nenhum de nós consegue realmente avaliar o seu coração plenamente. Corrompida como é a nossa natureza, temos dificuldade de identificar nossas fraquezas. Mas algumas delas, Senhor, temos experimentado na relação com os outros. Algumas delas temos podido perceber pela manifestação gratuita do Teu Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Agora, Senhor, queremos entregar a Ti nossa vida, especialmente aquele ponto em que somos fracos. Eu quero vencer os pontos da minha natureza que me traem aqui e ali. Sustenta-me, Senhor, com a esperança do poder que há em Cristo Jesus. Torna na minha vida a realidade de que os meus impossíveis são plenamente possíveis na Tua graça e misericórdia. Ajuda-me a revelar na minha casa quão grande Deus é o meu Deus, quão grande Salvador é Jesus Cristo para mim. Dá-me a vitória sobre o meu eu, faz-me novo em Cristo Jesus, e dá-me, Senhor, pela Tua graça, o domínio e o controle dos meus pensamentos, para que as minhas inclinações
não mandem em mim, mas em mim mande a tua graça, o teu poder e a tua vontade. Ajuda, Senhor, que todos que virem a obra do teu Espírito em mim, glorifiquem o teu nome e façam uma entrega da sua vida pelo testemunho da graça salvadora que em mim foi visível. Eu te louvo por esse privilégio. Obrigado pelo tempo que ainda temos de preparação para a volta de Jesus. E dá-nos a graça, Senhor, da prudência e do esforço, para que em Jesus sejamos mais do que vencedores, naquele que nos amou. Amém.